a outro momento bem rico, que é o momento da nossa siembra, da nossa semeadura, onde nós temos versículos, capítulos, instruções que nos levam a uma consciência melhor ao fazermos essa prática. Ela é necessária? Sim, ela é necessária, mas de qual forma? Como é que ela é necessária? Como ela é feita? Né? Dentro agora da graça de Deus. A graça agora vai nos instruir de como nós praticarmos isso e termos resultados eficazes na minha vida e na sua vida, como nós temos experimentado, né, nesses anos que nós estamos vivendo debaixo dela. E aqui há uma instrução muito rica, que está baseada no livro de Paulo aos Coríntios, né, lá em 2 Coríntios 9:10. Nós vamos ver algo aqui. Eu tenho trabalhado muito essa parte de Paulo, né, desde do capítulo 8 e o capítulo 9, ele trabalha muito na área do comportamento da igreja na terra, nos seus dízimos e nas suas ofertas. Né? E nós de antemão sabemos que o dízimo não veio por Moisés. Ele teve o seu início com quem? Abraão, que é o nosso pai da fé. E ele diz que os da fé são abençoados com o crente Abraão, porque Abraão teve uma atitude gloriosa e nós precisamos de sempre relembrar isso para quando nós tomarmos essa posição, venhamos tomá-la com sabedoria, com pé no chão, abençoado, para que nós não sejamos comidos pelos lobos vorazes que estão por aí, gananciosos, né? E nós sabemos que quando Abraão teve essa primeira vontade, esse embate, esse querer, ele primeiro viu Deus. Ele viu Deus. Você não pode semear, você não pode praticar esse ato sem ver Deus, você não pode. Porque é Deus que incentiva você a dar o teu dízimo e a tua oferta, é Deus. Não é pregação, não é emoção, não é por necessidade, não é por aperto, não é por tristeza, é algo que você e eu somos motivados a fazer. E Abraão teve essa motivação. Ele viu quem na terra para poder praticar isso? O rei chamado Melquisedeque, que nós sabemos que hoje era um véu de Deus na terra, que diz que ele não tinha princípio e nem fim. Não tinha pai, não tinha mãe. Que cara é esse? Que homem é esse que não tem mãe? Como é que ele nasceu? Né? E Melquisedeque teve essa participação quando ele vinha da matança dos reis e ali, né, defrontou com Abraão, né? E Abraão, ao vê-lo, houve logo uma motivação de dar os teus dízimos. Então ele separou dos melhores dos seus despojos, né, que ele tinha alcançado, e separou o melhor e apresentou diante de Melquisedeque. Por causa daquilo, começou uma riqueza, uma prosperidade muito forte em Abraão. E aí vem a palavra, os da fé são abençoados com crente em Abraão. Então nós temos que ter esse comportamento de Abraão na nossa mente, essa instrução de como fazer. E a graça, ela veio educadora, né? A graça é educadora, ela não é punidora, ela não pressiona, ela não aperta ninguém, ela te ensina, ela te educa, traz uma revelação que você passa a ter prazer em fazer isso. E nós sabemos que quando chega na graça, a prática do dízimo e a oferta vira o quê? Semente. E aqui vem Paulo dizendo, né, à igreja de Coríntios, né, ora, aquele que dá semente, ao que semeia, e pão para alimento, também é consequência, tudo é uma consequência, suprirá e aumentará a vossa o quê? Sementeira. E multiplicará
Então Deus é um Deus que multiplica, é um Deus de abundância, um Deus que supre. Multiplicará os frutos de quê? Da vossa justiça. Nós somos inocentados, assim é? A justiça de Deus vem sobre nós. Então, como nós somos hoje inocentados, não temos pecado, não temos diabo, não temos inferno, não temos nada que nos pressiona, então, os frutos da nossa justiça, ela começa a se multiplicar sobre a terra. Porque nós temos a bênção de Abraão, assim é? Então, veja bem, eu pude colocar aqui que antes de conhecer a graça de Deus, nós tínhamos o quê? Dinheiro. Como os demais da terra têm dinheiro. Todo mundo da terra tem dinheiro. Ou pouco ou muito, todos têm. Porque como é que você consegue viver no mundo hoje, do século 21, sem dinheiro? Resta ainda uns índiozinhos aí pelas aldeias, né, que não precisam de nada disso. Mas, mesmo assim, eles estão já atinando, porque a internet já chegou neles, né? O mundo moderno já chegou até eles. Então, todo mundo na terra, para sobreviver, precisa de dinheiro. E cada nação tem o quê? A sua moeda, não tem? O Brasil é o quê? Real, né? Os Estados Unidos, dólar. A Europa, euro. Japão, ienes. Ien, né? Então, cada país tem o seu valor e é reconhecido. Quantos dólares você tem? Quantos ienes você tem? Quantos reais você tem? E as pessoas são somadas pelos valores que caem na mão dela. Porque conforme esses valores, elas adquirem muitas coisas. Então, cada país tem a sua moeda oficial. Moeda oficial. E nós, depois de conhecermos essa graça e a revelação, fomos transportados para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Diz a palavra que ele nos libertou do império das trevas e nos, o quê? Transportou. É uma mediação que nós estamos fazendo. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Diz lá em Hebreus que nós chegamos agora à cidade do Deus vivo. Não é Deus morto, não. Aqui não existe Deus morto. Aqui não existe um Deus que você tem que despertar ele para salvar alguém através da sua oração. Parece que ele está dormindo de madrugada, você diz, não, Deus, nós vamos te acordar agora. E vamos fazer isso e isso. Não, aqui não existe. Aqui é uma cidade do Deus vivo. Aonde? Na mente. Diga, na mente. Tudo é onde? Na mente. Por isso você tem que cuidar bem da tua mente, da tua casa espiritual. Como? Sendo educado pela pregação do Evangelho da Graça, que são as 14 epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreus. Então ele diz, chegastes à cidade do Deus vivo, e a moeda dessa cidade se chama o quê? Semente. É interessante isso, né? Deus resolveu fazer isso, levantou Paulo, e deu instrução para Paulo aonde? Lá no terceiro céu, no paraíso, e diz, agora Paulo, você vai chegar lá e falar com eles, que agora o dinheiro deles, que certamente tinha o seu nome lá, a moeda, né, dos homens daquela época, e diz, agora a moeda deles vai ser semente. Quantas sementes você vai semear na sua conta de luz, na sua conta de água, na sua compra, ou no seu aluguel, ou na compra do seu apartamento, do seu carro? Quantas sementes? Tudo para nós agora é semente. Porque semente, o que você faz com a semente? Você planta. Semente é feita para plantar. Então, aí Deus, na sua vontade, no seu querer, comunica ao apóstolo Paulo para nós, a igreja gentílica, e diz, ora quer dizer agora, nesse momento, aquele que dá semente ao que semeia. Então nós viramos o quê? Semeadores. Diga, semeadores. Ele dá semente ao que semeia. Então qual é a função do semeador? Semear. E ele identifica
os anjos, que são a cobertura de Deus, enviados por Deus a nosso serviço, a favor, eles só podem agora colocar semente na minha mão e na tua mão, e não real, e não mais dólar, não mais ienes. Não. Agora ele vai comunicar, ele vai colocar agora na nossa mão o quê? Semente. Por quê? Porque você mostrou uma atitude para que essa semente venha sobre ti. Você se tornou o quê? Um semeador. Diga, eu sou um semeador. Viu, anjos? E se você mostrando isso, ele diz, ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento. Então ele está falando sobre quem? Deus. Quem dá semente, quem dá pão é quem? É Deus. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Então quem dá pão é o Senhor. Então ele diz, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá. Olha, isso é uma afirmação, pessoal. Aqui não tem dúvida. Porque as 14 epístolas de Paulo é a fé de Deus. Porque lá em Romanos 10, 17, ele diz que a fé vem por o quê? Ouvir. E ouvir o quê? O Evangelho de Cristo. A fé vem por ouvir. Então veja bem, esse Deus, ele quer ver em nós essa atitude, porque uma vez que essa palavra vem até nós, ele diz, para alimento também suprirá. Então, uma vez que você se tornou um semeador, aquele que pratica aquilo que foi dado e você creu, como um filho, cortado nessa graça, ao você fazer essa semeadura, ele diz, também suprirá e aumentará a vossa o quê? Sementeira. Sementeira é o quê? É a vasilha que coloca semente. É uma vasilha, um cesto, né? É um cesto onde você coloca semente. Chama, ele diz, aumentará a vossa sementeira. Então o que acontece? Quando você passa a semear, cada dia mais vai ampliando a sua sementeira, mais sementes vão sendo colocadas. Por quê? Porque você e eu tomamos uma atitude de agora, se tornar um agricultor. Essa é a visão, você se torna um agricultor. A vossa sementeira e multiplicará. Então ele suprirá, aumentará e multiplicará. Aí você diz, mas no Brasil isso tem jeito de acontecer? Porque nós não estamos no Brasil. Nós estamos aonde? Chegastes à cidade? É aqui, é na mente. Você chegou na cidade do Deus vivo. Você chegou aonde há incontáveis hostes de anjos. Você chegou à congregação dos espíritos justos feitos perfeitos. E é Cristo o mediador. Pronto. Se você tem essa convicção, se essa palavra cortou o seu interior, olha, meu irmão, terá que acontecer isso tudo aqui que nós falamos. E eu recebo. Que já está acontecendo na tua vida e na minha vida. Assim é? Então a moeda dessa cidade agora é o quê? Semente. Porque tudo provém de quem? Deus. Tudo provém de Deus. Lá em 2 Coríntios 5, ele diz, tudo provém de Deus, que nos reconciliou com Ele. Então tudo, o que é tudo que provém de Deus? Tudo. O bem e o mal. Eu pergunto para os irmãos, Deus é mau? É. Deus é mau, cara. No sentido, Deus é mau. Faz uma visita lá no Antigo Testamento. Por isso que eu não vivo o Antigo Testamento. Você vai ver a mão de Deus lá, meu irmão. Eu não gosto de ir lá, porque eu sei que lá a mão de Deus o quê? Pesava. Certa feita ele abriu um buraco
Moisés desceu lá do monte e aquele povo adorando o ídolo, bezerro de ouro, e eram os filhos dele, não era ímpio não. Abre o buraco, enterra todo mundo, foi uma família inteira. Moisés, manda todos pegar a espada e aqueles que estão adorando o ídolo, corta todo mundo na espada. Ué, Deus é bom? É, mas Deus também é mau. Deus criou o bem e fez o mal, para que tudo provenha dele, nada de ninguém. Isso é do diabo. Que diabo, rapaz? Se naquele tempo ele já não tinha tanta proeminência, e agora? Muito mesmo que ele não existe. Porque Deus faz todas as coisas abençoadas. E aqui ele está dizendo que multiplicará, suprirá e multiplicará os frutos da vossa riqueza, da vossa justiça. E nós cremos nisso. E esse ministério da ciência de Cristo é um ministério muito próspero. Muito. E muitos verão isso aí. E muitos vão submeter a isso aí, abençoado. Porque o ouro e prata é de quem? De Deus. E Deus está onde? Aqui. Por isso que é um ministério de muita riqueza. Assim é? Porque tudo provém de Deus. E está escrito lá em João 3:27, ele diz: o homem não pode ter nada na terra se do céu não for lhe dado. Não é? Está aí, ó. Respondendo João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Então, a semente é lógico. Você vai trabalhar? Vai. Porque o Senhor diz, do trabalho das tuas mãos comerás. Paulo diz, aquele que não trabalha, também não come. Você vai trabalhar. Mas ele vem dizendo que tudo, o homem não pode receber coisa alguma. O que é coisa alguma? Coisa alguma. Nada. Isso ele está falando de nós filhos. Se do céu não for lhe dado. Por isso que nós usamos hoje a expressão recebo. Recebo. Nós recebemos tudo, meu irmão. Recebemos uma vida gloriosa. Então, uma vez que você tem essa convicção que Deus dá semente ao que semeia, né, e pão, então, o que nós devemos fazer agora? Semear. Então vamos ficar de pé, vamos fazer uma confissão e assim trazer as nossas sementes, porque essa semente tem que ser lançada numa boa terra, e a boa terra se chama o reino de Deus. Uma vez que você é do reino, né, você está tranquilo. E os que visitam hoje, vocês não têm essa obrigação, tá? Se quiserem fazer, tem liberdade, mas não tem. Diga, eu recebo que nesta manhã, ao fazer a minha semeadura, farei com temor e tremor diante do Senhor, sabendo que do Senhor vem toda boa dádiva, porque o homem não pode ter nada se do céu não for lhe dado. E essa semente que nós vamos trazer agora diante de ti, Pai, nessa terra boa, ela proveu do Senhor. Ela veio do Senhor para nós, e nós façamos de acordo com a obediência que temos pela Tua palavra, porque nós sabemos que isso aumentará, multiplicará o fruto da nossa justiça na terra. E digo, anjos, multiplique para nós, porque a Ti foi confiado essa responsabilidade. Assim recebemos para a glória do Senhor. Venhamos e semeemos.